E deu ruim aí para o senhor Elon Musk. Tá feia a coisa para ele, viu? Desde que eu fui pesquisar, porque a imprensa não fala muito sobre isso, mas desde que o Elon Musk começou a brigar com o Alexandre de Moraes, a Tesla, que estava valendo 780 bilhões de dólares, hoje está valendo 722. Estamos falando aí de 58 bilhões de dólares que desvalorizou a empresa do Elon Musk aí em questão de 20, 25 dias. Então a coisa tá feia para ele, porque está perdendo a credibilidade. Outra coisa que aconteceu foi o seguinte: ontem, um alemão, chefe da Comissão Europeia, declarou que, olha, se o X continuar protegendo criminosos, abusadores de crianças e células neonazistas, ele falou células extremistas, né, mas ele quer dizer neonazistas, o X vai ser bloqueado em toda a União Europeia, a começar pela Alemanha. Então a coisa tá ruim aí pro Elon Musk, porque depois que o Alexandre bloqueou o X no Brasil, outros países passaram a seguir o exemplo. O primeiro-ministro da Austrália, veja, o primeiro-ministro da Austrália também falou aí que o X está protegendo criminosos, e a Austrália entrou com um processo formal na justiça, ou seja, o governo do país, a União, entrou com um processo formal na justiça que pode culminar também na suspensão ou no banimento mesmo aí, não tem o que fazer, da plataforma do Elon Musk lá na Austrália. Então outros países estão seguindo o exemplo do Alexandre. Vários jornais aí americanos e europeus passaram a fazer matérias contra o Elon Musk, falando que ele é um maníaco, falando que ele está fora de controle, que ele precisa ser parado após a decisão do Alexandre que suspendeu o X. Então, aqueles analistas que falavam, olha, se suspendeu o Twitter, vai ser um problemão, vai ser um tiro no pé, eles todos erraram. Você vê que tem um monte de analistas aí, até na esquerda, que são pessimistas, estão sempre falando que vai dar tudo errado. Era aqueles que quando o Lula estava preso falavam que ele ia ficar preso para sempre, que o Bolsonaro ia se reeleger. Aí agora eles dizem que, olha, vai ser difícil, o Alexandre de Moraes tá peitando alguém muito mais poderoso, que é o Elon Musk, não é mais só o Bolsonaro, ele vai dar um tiro no pé, as pessoas vão chamá-lo de autoritário e tudo mais. E o que aconteceu? Ele teve apoio de toda a imprensa mundial. Pesquisa mostrou que mais de 60% da população concordou com a decisão de banir o X, e outros países aí, e não é, como dizem os bolsonaristas, ditaduras, a União Europeia, a Alemanha liderando isso aí, e a Austrália falando aí abertamente em banir também a plataforma, seguir os passos do Brasil. Aí você vê, nossa, que coisa, esse pessoal é viciado em errar, né? E os bolsonaristas são viciados em mentir. Por quê? Eles seguem lá na plataforma, usando o VPN, sujeitos a multas de 50 mil reais diários, mentindo e dizendo que, olha, o Alexandre de Moraes é um ditador, olha só, o Brasil, a China, a Venezuela e alguns outros países baniram o X, apesar que na Venezuela não está banido, foi suspenso por alguns dias só, mas mesmo assim, o Brasil é pior então que a Venezuela, e seguem nessa narrativa aí. Só que o que está acontecendo é o seguinte: hoje, no mundo inteiro, já se sabe aí, e investidores sabem disso, que não dá para confiar no Elon Musk. O objetivo dele com as empresas dele, ficou claro isso, é o seguinte: é fazer politicagem. Inclusive, se ele puder fazer com a SpaceX, com a Tesla e com a Starlink, ele o fará. Ou seja, o objetivo dele não é ganhar muito mais dinheiro e fazer com que as ações dele subam, ganhar dinheiro dessa maneira. As ações das empresas vão subir e eu vou ganhar muito dinheiro. Não, o objetivo dele é o quê? É fazer politicagem para ganhar dinheiro dos governos. E aí as ações vão acabar subindo porque ele vai ter, talvez, algum subsídio. Se cair as ações, ele abre empresas novas. Dou um exemplo: a Tesla ganhou aí bilhões e bilhões, dezenas de bilhões de dólares de subsídio do governo Biden. E ganhou também dezenas de bilhões de dólares de subsídio do governo Trump. E o Biden, ainda para ajudar a Tesla, colocou uma taxa sobre os carros elétricos chineses, que hoje têm tecnologia muito mais avançada que os da Tesla. O que se diz é que os carros chineses estão 4 anos na frente da Tesla em tecnologia. E 4 anos em 2024 em tecnologia é muita coisa. Então tá ruim para ele. Esse é um dos motivos pelos quais as ações da Tesla começaram a cair. Até dá uma recuperada aí nos últimos 3, 4 dias, mas estão valendo 58 bilhões a menos. Imagina você, os investidores, pensando, pô, esse cara aqui não tá nem aí com a credibilidade dele, ele tá ali sendo achincalhado pela imprensa mundial inteira,
tá fazendo campanha aberta aí pro Donald Trump, que todo mundo vê que vai perder a eleição. Teve um debate ontem nos Estados Unidos e todos falam que a Kamala Harris ganhou. Pior, o Trump foi desmentido ao vivo algumas vezes porque lá colocaram checagem nos debates. E aí, toda vez que ele foi desmentido ao vivo, ele perdeu o controle completamente. Então tá ruim aí pro Trump. Ele usava uma carta que foi uma burrice, aí vou falar, burrice enorme do Trump, que ele usava a carta da idade para falar mal do Joe Biden. E aí agora o que acontece é que ele é que tem 78 anos e a Kamala Harris tem 50 e poucos. Então, pô, não dá mais para usar essa carta, pior, virou contra ele. E aí o pessoal da Kamala começou a fazer campanha com etarismo do mesmo jeito que o Trump fazia contra o Biden, dizendo que ele tá gagá, dizendo que ele já tá velho demais para isso. Os mesmos argumentos que ele usava começaram a ser utilizados contra ele. E aí ficou ruim, porque saía da boca dele antes, aí ele não consegue rebater isso. Então tá difícil aí ele fazer um tipo horrível aí de campanha, se bem que o Biden, tem muita gente que chega até os 120 anos 100% lúcida, mas o Biden já faz muitos anos, bem antes de ser presidente, que já não estava mais 100% não. Mas aí, agora os argumentos que ele usava contra o Biden, os democratas falam que era mentira e usam contra ele. Aí o Trump anunciou essa semana como grande trunfo aí para conquistar o voto dos jovens, que o Elon Musk vai ser secretário do governo dele. Para quem não sabe, secretário é como se fosse ministro. E que as decisões técnicas do governo vão passar pelo Elon Musk. E aí, mais uma pancada na credibilidade do Elon Musk, inclusive aí junto a investidores. Por quê? Porque, peraí, você pegou um empréstimo de dezenas de milhões de dólares para comprar uma empresa, você comprou a empresa por 53 bilhões, a empresa hoje vale menos de 20. Então, perdeu um dinheirão que nem é seu. Se ele tivesse comprado com o dinheiro dele, ok. Tem bolsominions que adoram assim, mas eles amam ali ficar puxando o saco de bilionário e falar isso pro Elon Musk é troco de pão. Não é? Se fosse, ele não pegava empréstimo. Não pegava, né? Aí, imagina hoje quem o Elon Musk chegar aí em algum banqueiro e falar, vamos investir em tal coisa, o banqueiro vai falar, nananina não, porque você fala que vai dar lucro e no fim dá um prejuízo enorme, porque quando ele comprou o Twitter, ele falou que ia dar lucro. Eu lembro até de um jornalista aí da imprensa, Cavendish, que também é outro que é viciado em errar. Se ele falar uma coisa, saiba que vai acontecer o contrário, que falou, olha, essa é uma oportunidade única de você aí investir no Twitter, porque olha, o cara mais inteligente do mundo comprou a empresa, não tem como dar errado, essa é a rede social do futuro. Pois bem, segundo o governo australiano abriu um processo, o Twitter passou, logo que foi comprado pelo Elon Musk em meados de 2023, o Twitter diminuiu em 90% a sua moderação de conteúdos de pedofilia. E aí, o Twitter também parou de banir perfis que são predadores de criancinhas, ou seja, esses homens aí, principalmente homens, tem mulheres também, mas a grande maioria é homem, que ficam na internet para aliciar criancinhas e atrair criancinhas para suas casas, para um encontro, para alguma coisa assim. E aí, o Twitter simplesmente parou. Não, vamos parar de banir esses caras? Pô, liberdade de expressão. Se o cara quer fingir que é outra pessoa, ou às vezes ele finge que é ele mesmo, ele não finge, né? Ele se faz por ele mesmo. E ele quer ali atrair criancinhas para cometer crimes, deixa ele, é a liberdade de expressão dele, né? Pois bem, o que acontece é que o governo australiano começou a monitorar isso, já estava monitorando antes, como monitora as redes sociais faz alguns anos, e viu que no Twitter continuava tendo esse tipo de crime, e que diminuiu a moderação em 90%. Então, eles entraram ali em contato com o Twitter e mandaram ali, rede social, me diz o que vocês estão fazendo para punir esse tipo de conduta na sua rede social. E sabe o que o Elon Musk fez? Aí já era o X? Ele não respondeu. Ou seja, ele não está fazendo nada. Ele e abusadores de criancinhas estão ali de mãos dadas. Então, diante disso, o primeiro-ministro australiano falou que o Twitter vai ter que, o X, né, vai ter que começar a seguir as regras do país e entraram lá, a União, com um processo contra eles na justiça. E eu vou falar, pode ser que eles levem uma multa multimilionária, multibilionária, ou pode ser aí, isso pode culminar na suspensão ou no banimento aí da X
lá na Austrália. Então você vê, também um mercado grande. Pode alguns até falar, nossa, mas a Austrália aí não tem a população igual a do Brasil. Sim, mas lá eles ganham em dólares australianos. A publicidade lá paga 6, 7 vezes a mais do que no Brasil. Então é um mercado grande. E aí na União Europeia, que aí são vários países, é um mercado gigantesco, o líder aí da Comissão Europeia disse o seguinte, alemão, ele falando da Alemanha e falando também da União Europeia, que esse tipo de crime, não só de abusadores de criancinhas, mas crimes ali de células extremistas, e aí no caso ele está falando células neonazistas, que é uma coisa que está crescendo muito na Alemanha, esses crimes estão cada vez mais comuns, e as plataformas estão aí agindo para banir, não 100% como se gostaria, mas estão agindo para banir. Menos a do Elon Musk. Para o X isso é liberdade de expressão. Se alguém quiser falar, vamos ali matar todo mundo, que não seja do jeito que eu quero, porque eu sou nazista, é assim, e pronto, pode, porque é liberdade de expressão. Só que o problema é que é crime. Na Alemanha, por exemplo, é crime fazer apologia ao nazismo, mas olha só que coisa, o governo da Alemanha apoia aí o regime neonazista do Netanyahu. O governo da Alemanha tem lá, deixa que tenham partidos neonazistas. É crime fazer apologia, mas como eles usam só apito de cachorro, aí pode. Todo mundo sabe o que eles estão falando, mas aí pode. Você vê até comentarista na Globo, o Joel Pinheiro, o Demetrio Magnoli falaram que não, mas o partido lá neonazista da Alemanha não é mais neonazista. Eles pararam de fazer referência ao nazismo. Assim, olha, eles faziam antes mais referência, agora não, pô. São moderados, igual falaram sobre o partido nazista lá da França, que quase ganhou a eleição, partido da Le Pen. Não, o pai dela é nazista, mas ele parou de fazer referência, já faz 6 anos que eles não falam sobre isso. Tem um monte de nazista no partido, mas não abertamente nazista, mas não quer dizer que seja um partido nazista. Pô, é isso. Aí você tem até já na imprensa brasileira quem tá ali passando pano para isso, tudo em nome de ter todas as opiniões. Só não tem todas as opiniões quando vai falar de taxa de juros. Aí todos são a favor de subir a taxa de juros e dar mais dinheiro para os bancos. Aí eles não deixam opinião divergente. Ou quando tem uma reforma da Previdência, também não tinha opinião divergente. Só quando vai falar se nazismo é bom ou ruim, aí tem opinião divergente lá. Pois bem, enquanto isso, o que está acontecendo é o seguinte, voltando ao assunto, a União Europeia já iniciou um processo contra a rede social do Elon Musk, e isso pode resultar numa multa aí de 5% de todo o faturamento global. Então tá ruim para ele. Isso também pode resultar no banimento da rede, ou na suspensão por determinado período, ou no banimento. Os dois seriam uma desgraça para ele, que todo mundo vai migrar para outra rede social. Quando voltar dele, vai ser ali um lugar só com fantasmas. Pois bem, ou só com células extremistas, vai virar igual aquela rede social do Trump. Só vai ter extremista lá falando para a própria bolha, que é tudo de pior que pode acontecer para eles. Aí o que acontece? E se for assim, ele vai acabar banido de novo. E aí o que acontece? Você imagina agora que ele fez tudo isso pensando, não, mas vai ter protesto contra o Alexandre de Moraes no Brasil, vai tudo coordenado, o Glenn Greenwald, aquele outro jornalista americano que foi no Congresso brasileiro falar que é lindo os Estados Unidos, que lá os nazistas podem ter bandeiras nazistas e ir aos bairros judeus com bandeira nazista. Uma coisa bonita, eu fiquei maravilhado com isso. É aquele jornalista lá, mostrei isso aqui na época, junto com Glenn Greenwald, junto com alguns outros, começaram a falar em inglês que o Brasil é uma ditadura e que o Alexandre de Moraes é ditador. Isso junto com as mensagens, aos 6 gigabytes de mensagens do Glenn Greenwald, que no fim ele fez 4 matérias com aqueles 6 gigabytes e nenhuma delas tinha nada demais. Aquilo lá estava inflando, aí o Elon Musk foi lá, jogou a rede social dele no lixo para inflar ainda mais, pensando, não, o Eduardo Bolsonaro me garantiu que vai ter 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista. Agora você imagina a carinha de bunda do Eduardo Bolsonaro falando com o Trump depois da manifestação dos bolsonaristas na Paulista, falando, foi pior que a de fevereiro. Em fevereiro não tinha o Elon Musk ali incitando, não tinha o Alexandre Files, que é um perfil que ele criou lá no Twitter. Logo que o Twitter foi suspenso, ele criou esse perfil, e aí ele colocou no algoritmo que todos os brasileiros iam ver as postagens disso, você seguindo ou não, ou silenciando. Eu silenciei, e mesmo assim continuava aparecendo para mim. Aí você vê. Aí
Porque, apesar de eu não estar no Brasil, no meu tá ali como brasileiro, país Brasil. Então, aparecia para mim. Para você ver, fez, e no fim foi um fiasco total. O que aconteceu é que outros países começaram a seguir o exemplo do Alexandre de Moraes e aquela narrativa de que o Brasil é uma ditadura foi para o espaço. Deu ruim aí, já perdeu 58 bilhões. Claro que ele não tem 100% das ações da Tesla, mas ele é o acionista majoritário. Se perdeu 58 bilhões aí nos últimos 20 dias, então você tenha certeza que só ele, o Elon Musk, perdeu uns 20 bilhões de dólares nessa brincadeirinha. Fora o que ele perdeu de desvalorização do Twitter, que eu nem entrei nesse mérito aqui, que eu já falei em outros vídeos. Toma ali. Eu peço aí a sua inscrição no canal e não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal alternativo, porque o Plano Brasil pode sumir. Eu vou explicar isso num vídeo que eu vou fazer lá. Falou!